Meu nome é Lohane, eu sou aqui do Ministério Apacentagem Nova Iguaçu, faço parte da Rede Jovem, tenho 23 anos, sou casada com o Matheus e hoje vou contar para vocês um pouquinho da minha história profissional. Ela começou, como de todo mundo, saindo do ensino médio, né? E quando a gente sai do ensino médio, eu acredito que a gente fica um pouco indeciso com o que a gente vai fazer, com o coração um pouco apertado de como vai ser o nosso futuro. E não foi diferente comigo. Eu saí do ensino médio, eu tinha um sonho muito grande de cursar medicina, mas eu sentia no meu coração que aquele não era o tempo certo. E o Senhor foi me levando para outros caminhos, né? Que foi o concurso militar. E ali começou a minha trajetória. Eu fiz alguns cursos e fiquei em torno de 3 anos estudando e vou contar um pouquinho do que foram esses 3 anos para mim. O primeiro ano de estudo foi tudo muito confuso, eu ainda estava um pouco nervosa com essa questão de ser militar, mas aos poucos o Senhor foi colocando cada vez mais esse sonho, esse desejo no meu coração. E aí eu lembro que eu fiz a minha primeira prova eu não obtive êxito, mas foi realmente só para testar, só o início daquilo ali. E aí eu fui para a minha segunda prova. E na trajetória, estudando para a segunda prova, eu comecei a ver que realmente era aquilo ali que eu queria para mim, aquilo ali que o Senhor tinha para mim naquele tempo. E ali eu comecei a estudar, me dedicar, e foi um ano bem difícil de estudos, porque a gente tem que se abdicar, a gente tem que realmente renunciar muitos momentos em família, mas eu entendia que aquilo era necessário para mim. Então fiz a minha segunda prova, e eu fiquei na reserva, né? Não passei de primeira. E aquilo ali pra mim, eu tinha uma esperança, mas aquilo pra mim foi muito frustrante, porque eu imaginava estar dentro das vagas, né? Eram 48 vagas, se eu não me engano, e eu estava um pouco lá pra baixo, em 70 e pouco. E eu lembro que eu fiquei muito frustrada, perguntei ao Senhor, Senhor, é isso mesmo? Eu vou ter que passar mais um ano estudando? E o Senhor sempre me motivando, sempre mandando eu permanecer ali, que Ele iria me honrar. E aí eu lembro que eu tive que fazer todas as etapas, a gente passa por várias etapas, né? E eu fiz todas as etapas, cursei a parte do exame de saúde, teste físico, tudo. Na verdade, no exame de saúde, eu fiz todos os exames aqui fora para ter certeza que estava tudo ok. Quando eu cheguei lá dentro para fazer o exame de saúde, eu vi que o meu grau de vista, ele estava muito acima do que eles pediam. E aí, eu lembro que eu recebi aquele resultado negativo e fiquei muito mal. E logo em cima, meus pais correram para eu poder conseguir fazer a cirurgia. Fiz a cirurgia, refiz o exame lá dentro e mesmo assim eu não consegui. E eu lembro que ali o mundo desabou para mim, porque eu tinha certeza que tudo estava dando certo. E mais uma vez eu fui surpreendida por um não, que eu acredito que foi de Deus para minha vida e eu precisava permanecer. E eu lembro que naquele período eu precisei botar na minha mente a palavra que o Senhor tinha liberado para minha vida. E a palavra dele era que Ele iria me sustentar e iria me fazer conquistar essa porta. Então eu precisava trazer à minha memória tudo aquilo que me trazia esperança. E foi assim de fato que eu fiz. Em meio àquela frustração, voltei a estudar, né? Tive que ter essa persistência de voltar a estudar. Voltei a estudar e fui para já era a minha terceira prova. Chegando na terceira prova, entrou a pandemia. Então eu passei pelo desafio que foi estudar dentro de casa. E a gente sabe que dentro de casa tem muitas distrações, né? O ano de pandemia não foi fácil para ninguém. E eu lembro que eu precisei permanecer. E assim eu fiz. Eu lembro que eu pedia todos os dias forças a Deus para continuar estudando, para continuar no foco, porque eu sabia que dependia também de mim, né? O Senhor já tinha feito a promessa, o Senhor já tinha falado sim dele, mas eu precisava permanecer ali. E eu continuei estudando. E aí eu passei, mas mais uma vez eu fiquei em reserva. Eu não fui titular. E ali eu lembro também que o meu mundo desabou. Eu falei, Senhor, de novo reserva. E o Senhor sempre falando no meu coração que era para eu permanecer. Eu já tinha feito a cirurgia, então minha inspeção de saúde foi perfeita. E aí eu lembro que eu treinando, eu tive muita dificuldade, eu tinha teste físico, eu tinha muita dificuldade para poder fazer a corrida. E eu treinando, ainda estava ali no finalzinho do Covid, a gente já podia sair. E eu adquiri o Covid, eu acho que 14 dias antes do meu teste físico.
e eu não podia treinar, eu não tinha como sair para treinar, eu não tinha respiração para treinar, a Covid afetou muito minha respiração. E eu lembro que ali eu falei, Senhor, não vai dar, não tem como, e o Senhor falando para mim, permaneça, eu vou te sustentar. E aí chegou um dia, eu lembro que eu fui correr, eu nunca tinha conseguido correr, né, o que eles me pediam. E eu lembro que eu fui para aquele teste físico na dependência do Senhor. E eu acho que é isso que o Senhor me deu de mais lição nesse processo todo, foi a depender de fato dele. E aí eu lembro que eu orei e falei, Senhor, eu tentei fazer a minha parte, eu fiz a minha parte e eu dependo do Senhor aqui para me ajudar. E aí eu consegui fazer todas as partes físicas que eu precisava, consegui correr o que eu não conseguia correr, mesmo com a minha respiração muito ruim ainda, eu consegui obter êxito. E ali eu passei na primeira etapa, né? Na segunda etapa. E aí eu ainda tinha uma etapa prática, porque o curso da área da saúde, né? A área da enfermagem. E ali eu ainda tinha uma parte prática, né, da enfermagem para poder fazer. Fui para São Paulo, fiz a etapa. E até então, todas essas etapas, vale lembrar que eu não estava dentro das vagas. Então tudo que eu fiz, tudo que eu fui fazendo foi realmente por fé. Eu tinha a decisão de não fazer, de não cursar essas etapas, mas eu decidi porque eu entendi que eu tinha uma palavra, e quando a gente tem uma palavra de Deus na nossa vida, a gente de fato tem tudo, a gente não precisa de mais nada. E eu acreditei fielmente que o Senhor era fiel, e algumas pessoas precisavam cair na minha frente, né, sair assim. Mas eu nunca, as pessoas falavam, ora para as pessoas saírem da sua frente, e eu lembro que a minha resposta era, eu não vou orar para isso. O que é meu, o que é dessas pessoas, e o Senhor vai fazer o que tiver que fazer. E eu levei todas as minhas etapas sem entrar nas vagas. E eu lembro que nesse período, eu e meu atual marido, a gente falou assim, a gente vai fechar o salão do casamento, a data do casamento, mesmo sem você ter passado, mesmo sem você estar dentro das vagas. E eu lembro que assim a gente fez, a gente fechou o salão com a data do nosso casamento, crendo que o Senhor faria aquilo ali. Chegou a última etapa, eu passei na última etapa, mas eu ainda não estava dentro das vagas. E aquela era a última etapa para eu conseguir entrar dentro das vagas. Então ali eu falei, enfim, fiz a minha parte, não deu certo. Então eu havia colocado um ponto final de fato naquilo ali. Mas eu aprendi que a gente não pode colocar ponto final onde o Senhor só colocou uma vírgula para ainda dar continuidade a algo. E ali eu tentava voltar a estudar, mas eu não conseguia. Era como se algo falasse para mim, você não precisa voltar a estudar. Mas mesmo assim, eu insistente, eu acordava todo dia de manhã, não, vou ter que fazer outra prova, acordava e estudava, mas eu não conseguia, não fluía. E ali, esse período foi o período de outubro, então eu passei ali novembro e dezembro, não me esqueço disso. Dia 19 de dezembro saía o resultado já tinha saído, mas saiu um convitezinho falando o horário que a gente teria que estar em São Paulo, porque eu cursei lá em São Paulo, o horário que a gente tinha que estar em São Paulo, tudo certinho. E aí eu lembro que um amigo meu me mandou mensagem falando, parabéns, estou muito feliz por você. Aí eu falei assim, feliz por quê? O que aconteceu? E aí meu amigo falou, você não viu, você tá dentro das vagas, você vai pra EAR, né? Foi a prova que eu fiz. Você vai pra EAR e não sei o que. E eu falei, como assim eu vou? Aí ele falou, você vai. Aí eu subi correndo, entrei no site e o meu nome estava lá. E eu lembro que naquele momento o meu mundo assim caiu. Eu lembro que eu chorava tanto, pedia tanto perdão a Deus por ter desacreditado daquilo que Ele falou, que de fato cumpriria e cumpriu. Eu sempre aprendi que o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E aquilo que Ele promete, Ele de fato Ele cumpre, nas nossas vidas. E foi assim que eu consegui, realmente passar por todo esse processo na dependência do meu Deus. Como eu falei, eu tinha colocado um ponto final em algo, mas o Senhor, Ele tinha uma história ainda a concretizar. E Ele honrou todos os meus períodos de estudo, Ele honrou o meu ato de fé de ter ido, marcado o meu casamento, mesmo sem saber se eu conseguiria realmente passar naquele ano.
E eu lembro que as pessoas chegavam para mim e falavam assim: Lohane, como você entrou? Como assim? Até agora eu tô desacreditada. E ali eu pude mostrar quem foi Deus na minha vida, né? Então a gente precisa entender isso, as dificuldades, os desertos que a gente passa, os nãos que a gente leva de Deus, é tudo um testemunho sendo gerado. E eu aprendi isso durante todo esse processo, porque eu só pude falar de quem Deus foi na minha trajetória, de quem realmente me confiou aquela promessa, porque eu passei por tudo isso. Porque as pessoas chegavam até mim, eu lembro que no meu Instagram era um monte de mensagem: Lohane, como assim? Como assim você conseguiu? Como assim foi? E eu falava: gente, Deus, eu não tenho explicação. Depois eu fui ver realmente que eu tinha essa chance, mas foi a mão do Senhor. E o Senhor me levou até o último dia na dependência dele, mostrando pra mim que não é na força do meu braço, mostrando pra mim que não é me preocupando, que não é me desgastando emocionalmente, mas é crendo que ele faria, né? E eu tenho uma palavra que está lá em Jeremias 29:11, que foi algo que me sustentou durante muito tempo, que diz assim: é eu que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz, não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. E eu creio muito que é isso que o Senhor tem para as nossas vidas, é um futuro cheio de esperança. Então você que está aí ouvindo esse testemunho, entenda que se você está passando por um processo, o Senhor ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Nós fomos chamados de fato para ser vencedores aqui nessa terra, para conquistar, e a gente não pode deixar de conquistar. A gente precisa se levantar, a gente precisa crer na palavra de fato de Deus para as nossas vidas e ir atrás do sonho que não é nosso, mas é do sonho que o Senhor colocou no nosso coração. Aquele que nos chama, aquele que promete é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. Então eu espero que você tenha sido edificado de alguma forma. E eu oro para que o Senhor também recaia essa bênção sobre a sua vida profissional, e que você também seja uma vencedora nessa área. É isso, um beijo.